presidente, Sarney Filho. senhoras e senhores deputados aqui presentes, representantes da sociedade brasileira aqui reunida, é muito importante que a Câmara Federal faça esse debate, porque hoje mesmo eu estava me perguntando se esse debate seria apenas protocolar, apenas para legitimar aquilo que já estava sendo falado, para que se pudesse fazer a votação e ter o argumento de que o Congresso participou efetivamente das discussões dessa lei tão importante para o nosso país. Falar no acesso à nossa biodiversidade não é apenas falar na riqueza existente, não conhecida e conhecida, é falar também sobre os potenciais de uma nova economia global de baixo carbono. Daí a importância de ouvirmos todos os segmentos. Ora, senhor presidente, ao longo desses últimos 15 dias, nós temos presenciado que ainda existem muitas questões a serem pacificadas. Questões essas que não se dão somente no âmbito da sociedade civil, não se dão somente nos conflitos entre os entes que têm interesses específicos no assunto, mas também dentro do próprio governo. Daí porque é de boa medida que a gente não apresse essa votação. Já esperamos tanto tempo, essa medida provisória já tem tantos anos e ela foi pouco discutida aqui na casa, mas ela foi muito reclamada pelo segmento industrial. Quero dizer que talvez a pressa ela possa, ao invés de facilitar para que nós tenhamos uma lei boa para o povo brasileiro como um todo, para o Estado brasileiro, mas ao contrário, ela possa criar obstáculos e não resolver de maneira definitiva as lacunas legais que a medida provisória hoje, depois de tantos anos, apresenta. Tenho, senhor presidente, algumas questões a mais daquelas que foram aqui levantadas. Acho as questões aqui levantadas, principalmente no que diz respeito ao compartilhamento do acesso à nossa biodiversidade com transparência, não somente pela repartição justa dos benefícios, mas também entendo que o Estado brasileiro não pode abrir mão dessa prerrogativa. Daí vai a minha primeira observação, que senti que ainda não tinha sido levantada aqui por nenhum dos setores. Ela diz respeito, meus amigos e minhas amigas, precisamente ao artigo 2º, inciso 16. O artigo 2º, inciso 16, é aquela que fala em elementos principais de agregação do valor ao produto. Achamos que isso é muito importante. Por que elementos principais? Quem vai dizer que esse elemento é principal ou não? Portanto, no nosso ponto de vista, é fundamental, não somente nesse inciso 16, mas em outros artigos da lei, nós temos elementos principais constantes. É importante que a gente se debruce e veja a possibilidade de tirar essa palavra elementos principais, tirar principalmente principais. Por outro lado, também não foi levantada aqui uma questão relativa ao artigo 20.
que é a questão justamente que impõe um teto. Vou ler, senhor presidente. Quando a modalidade escolhida for a repartição de benefício monetário decorrente da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético, será devida uma parcela de 1% da receita líquida anual obtida com a exploração econômica. 1% é o teto, não é a base. Aí não se trata, aí se trata de recursos que irão para o fundo. Por que nós vamos nos autolimitar o dinheiro do povo brasileiro? Não tem sentido. Se é para dar apenas um elemento para indicação, como base para discussão, ao invés do teto. Concluir, porque essa é só mais essa questão. Ao invés do teto ser de 1%, a base poderia ser de 1%. Daríamos a sinalização de 1% ser o objeto da negociação. Mas quem sabe, caso a caso, que não vale muito mais. Por que nós vamos, por lei, fazer isso? Então, são essas duas questões, além daquelas levantadas, que fazem com que, presidente, que a cautela tome conta da nossa Câmara e a gente possa, ao longo dessa semana, discutir mais, não somente os órgãos do governo, trazer a discussão para o Congresso. Nunca, meus amigos e minhas amigas, aqui entrou uma lei ruim que tivesse saído pior. Sempre as leis aqui foram melhoradas, porque aqui é a casa da discussão, aqui é a casa em que o povo tem voz e tem vez. Portanto, vamos dar ao povo brasileiro essa voz e essa vez num assunto dos mais importantes que talvez já tenha. Agradeço ao líder.